Boa noite a todos. É sempre uma felicidade, uma alegria estar aqui com essa roda maravilhosa, né? Conversar com esse público tão especial, né? Que está unido aqui pelo afeto, pela poesia rosiana. Enfim, é sempre maravilhoso trazer, né, o que a gente puder contribuir aqui e compartilhar com vocês, né? Então, hoje nós vamos adentrar aí nas veredas, né, do primeiro Guimarães Rosa. Eu vou compartilhar a tela, que eu fiz uma apresentação, tá? Deixa eu ver se ela está no lugar certo. Tá. Aqui. Estão vendo? Está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo, sim. Agora sim. Tá. Então, a gente vai adentrar aí nas veredas do Sagarana, que alguns dizem que é o primeiro Guimarães Rosa, né? É importante salientar que o Rosa é um escritor tardio, né? A gente pode considerá-lo um escritor tardio, porque ele aparece efetivamente para o grande público. Ele tem o seu primeiro livro publicado, né? Ele já tinha 37 anos de idade, né? Então, a proposta hoje é a gente conhecer um pouquinho, né, da história desse livro, né, de estreia do Rosa, né, conhecer um pouquinho os antecedentes, as origens, né, que é uma história bem peculiar mesmo, né. A Regina compartilhou um podcast ótimo no grupo que eu recomendo vocês ouvirem. É nessa linha que eu também faço essa apresentação das origens, né, do Sagarana. Então, vamos começar pela estreia do ficcionista Guimarães Rosa na revista O Cruzeiro, né, esse conto, O Mistério de Highmore Hall, em dezembro de 1929. Então, com essa narrativa, ele venceu um concurso literário promovido pela essa revista semanal O Cruzeiro, né? E ainda publicou no ano seguinte os contos Tempo e Destino e Caçadores de Camurça, que apareceram dessa forma aqui. Bem, são as ilustrações, como eles apareceram na revista O Cruzeiro. Além desses, nesse mesmo período, né, também foi publicado um outro conto chamado Maquiné, e esse foi publicado no O Jornal, que é pertencente ao grupo Diários Associados, do Assis Chateaubriand, na mesma época, em 1930. E essas narrativas, então, o que elas são? Elas acabaram sendo reunidas em livro, um livro que chama Antes das Primeiras Histórias, né? Mas elas são narrativas assim que têm um teor fantástico, suspense, terror, né? 3 delas não se passam no Brasil, se passam em países europeus, né? E ele se inspirava muito no Edgar Allan Poe, que é um contista fabuloso norte-americano, que se consagrou, inclusive, essa forma do conto curto, né, e de mistério. Ele meio que é o formador esse gênero, né, do conto curto de mistério, parece que foi meio moldado ali pelo Edgar Allan Poe, que é um escritor fabuloso mesmo, né? Bem, então, em 1930, aos 22 anos, o Guimarães Rosa, então, se formou em medicina, ele casou-se pela primeira vez com a Lígia Cabral e publicou os seus primeiros textos de ficção, né? E, formado, ele passa a clinicar na cidade de Itaguara, que não é muito longe de Belo Horizonte, uns 100 e poucos quilômetros, né? E depois ele teve uma passagem de aproximadamente 2 anos pela Força Pública do Estado, né? Atuando como médico, né? Ele era um militar, né? Era da Força Pública, mas ele era um capitão médico, que eles chamavam, né? Então, está aqui a imagem, né? Que se tem do Rosa como capitão médico, né? Bem, mas aí ele percebe que a medicina não era o negócio dele, ele não tinha aquela vocação toda, e em 34 ele prestou o concurso para o Itamaraty.
e foi aprovado, né, iniciou a carreira diplomática em 1934. E ao longo de toda a carreira literária dele, ele teve de conciliar, então, a vida artística com a atividade da diplomacia, né? Então, aqui vocês vejam essas duas fotos dos anos 60, duas dos anos 30, duas imagens dos anos 30, duas dos anos 60. Então, essa coisa dele conciliar a carreira literária, o escritor, com a carreira pública, né, porque, na verdade, ele era um funcionário público, é um fenômeno muito comum, muito recorrente na história do Brasil, né, essa presença de intelectuais como funcionários públicos. Então, a gente lembra no período da Era Vargas, foi no ministério, né, do famoso Capanema, depois, no tempo do desenvolvimentismo, do Juscelino, né, muitos escritores foram diplomatas e secretários de ministros e tal, entre outras funções, né? Então, de cabeça, a gente já lembra, assim, além do Guimarães Rosa, do Carlos Drummond de Andrade, né, que foi secretário também do Capanema, o Vinícius de Moraes, que também foi embaixador, o João Cabral de Melo Neto, que também foi embaixador, quer dizer, esses são super famosos, né, e outros menos famosos, mas intelectuais que eram também servidores públicos, né? Então, é um fenômeno que foi já bastante estudado por historiadores, por sociólogos, né? Tem um professor, o Sérgio Miceli, ele reuniu um livro, chama Intelectuais da Brasileira, vários ensaios sobre esse tema, essa relação, né, entre a intelectualidade e o poder no Brasil, né? Então, eu estou falando tudo isso porque esse é um aspecto relevante, né? Essa vida dupla de servidor do Estado e de escritor, né? É um pouco ambígua, né? E, a meu ver, assim, implicou em algumas escolhas do Rosa escritor também, algumas posturas e até escolhas artísticas também. Bem, como diplomata, então, ele vivenciou a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, né, de 38 a 42. Depois disso, ele teve a oportunidade de conhecer diversos países, né? Mas ele nunca perdeu o vínculo com o sertão. Tanto que, quando o Juscelino Kubitschek foi eleito presidente, era amigo pessoal dele, chamou no Palácio do Catete e falou: escolha a embaixada que você quiser. E ele falou: eu quero ficar no Brasil, né? O que era até uma questão, até financeiramente não era interessante, porque quem servia fora recebia em dólares, né? E ele, a opção dele foi sempre desde de 50, 52, mais ou menos, se permanecer no Brasil. Bem, vamos voltar um pouquinho. Na década de 30, então, ainda aconteceram dois fatos bem marcantes na biografia do escritor Guimarães Rosa. Em 36, ele estava com 28 anos, ele concorreu ao prêmio, né, do concurso de poesia da Academia Brasileira de Letras, com o livro Magma, né? Ele competiu com outros 24 títulos, né? O prêmio era de 3 contos de réis, que era um valor bem considerável, né? Pensando, por exemplo, que o salário inicial da carreira diplomática era de 900 réis, né? O prêmio era 3 contos de réis. Ele prometeu para a esposa numa carta, né, com mais de um vestido e muitas coisas mais, inclusive um vestido chique de soirée para vestires no dia da entrega dos prêmios na sessão solene da academia, né, que ele prometeu que com esse dinheiro ele iria dar muito presentes para ela, inclusive esse vestido soirée, né, para a sessão solene da academia. Bem, ele não só venceu o concurso, como surpreendeu o júri. Esse aqui eu vou pôr aqui para vocês um trechinho do parecer, né, do chefe do grupo que fez o julgamento, né, da comissão julgadora, o Guilherme de Almeida, né? Ele fala o seguinte: fiz-me assistir no cuidadoso exame de todos os trabalhos concorrentes de um único, bem simples critério: buscar e premiar poesia autêntica e completa, que é beleza no sentir, no pensar e no dizer. Ora, a meu ver, um único dentre os trabalhos apresentados tem isso, e no mais puro e elevado grau. Poesia que está sozinha, parece-me, no atual momento literário brasileiro.
Neste, como em qualquer outros torneios, tal obra mereceria sempre um primeiro prêmio. E tão altamente distanciada paira ela sobre as demais, que não me parece possível a concessão a qualquer outra de um aproximador segundo prêmio. É o livro Magma, de João Guimarães Rosa, inscrito sob o número 8, esplêndida poesia. Descobre-se um poeta, um verdadeiro poeta. O poeta, talvez, de que os nossos instantes precisavam. Nosso instante precisava. Então, isso o Guilherme de Almeida é o parecer dele, em novembro de 36, sobre, então, o concurso. Quer dizer, o trabalho do Rosa era tão excepcional que nenhum outro mereceria ter o segundo prêmio, né? Ele realmente se destacou demais, né? E pensemos, estamos em 1936, Drummond já tinha publicado alguma poesia em 1930 e Brejo das Almas em 34. O Manuel Bandeira já era um veterano, né? Já tinha publicado Libertinagem, Estrela da Manhã. Cecília Meirelles já tinha publicado também vários títulos, né? Isso sem falar nos modernistas, no Mário, no Oswald, enfim, e no próprio Guilherme de Almeida, que era um dos poetas desse grupo dos modernistas. Então, vejam que não era um cenário em que não havia poetas, né? Ao contrário, tínhamos grandes poetas nessa década de 30 e grandes ficcionistas também, né? Prosadores. Então, o reconhecimento que ele recebeu por parte daquele júri, ele sensibilizou, né? Ele é um jovem poeta, 28 anos, mas mesmo apesar dessa recepção excepcional, ele decidiu não publicar o Magma. Então, o Magma está aqui, foi publicado 60 anos depois, né? 30 anos depois da morte dele, em 97, que foi publicado o Magma, edição muito bonita, com desenhos do Poti, que é um ilustrador importante na carreira do Rosa, né, porque o Rosa tinha essa preocupação com o objeto livro, né, a gente fala muito disso. E ele várias vezes diz que não, houve algumas tentativas de publicação em vida, né? Mas em 59 tem uma carta que ele, na correspondência com a tradutora para o inglês, com a Harriet Dionys, que ele diz que não quis publicar até hoje, né? Ele fala, o autor não quis publicar até hoje. Ele fez uma mini-bio, uma biografia dele, e faz essa afirmação para ela. Então, era uma coisa, depois a gente vai explorar um pouquinho mais para a gente entender, então, como ele passa, né, de poeta, do Magma, então, até o Sagarana. Do Magma, que são 89 poesias, eu quase que aleatoriamente, é lindo o livro. Eu escolhi 2 poesias só para vocês terem uma ideia de como o Guimarães Rosa já estava, né, o seu estilo já estava ali. Verde. Na lâmina azinhavrada desta água estagnada, entre painéis de musgo e cortinas de avenca, bolhas espumejam como opalas ocas num veio de turmalina. É uma rã bailarina que, ao se ver feia, toda ruguenta, pulou raivosa quebrando o espelho e foi direta ao fundo reenfeitar com mimo suas roupas de limo. É assim, uma graça, né, esse poema. Agora um outro, eu escolhi esses 2 que são 2 temas bem diferentes. Reportagem. O trem estacou na manhã fria, num lugar deserto, sem casa de estação, a parada do leprosário. Um homem saltou sem despedidas, deixou o baú à beira da linha e foi andando. Ninguém lhe acenou. Todos os passageiros olharam ao redor com medo de que o homem que saltara tivesse viajado ao lado deles. Gravado no dorso do baúzinho humilde não havia nome ou etiqueta de hotel, só uma estampa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O trem se pôs logo em marcha, apressada, e no apito rouco da locomotiva gritava o impudor de uma nota de alívio. Eu quis chamar o homem para lhe dar um sorriso, mas ele ia já longe, sem se voltar nunca, como quem não tem frente, como quem só tem costas. É o tema, né, da hanseníase, que é recorrente, aparece muito no Rosa, né,
e que ele conviveu também com isso, né, no interior de Minas, enfim. Então, nesses dois exemplos, né, a gente já percebe o quanto o estilo do Guimarães Rosa já estava presente em Magma, né? Aí eu penso assim, se a gente fizer um exercício de empatia, né, o que esse rapaz, né, um jovem poeta de 28 anos, premiado com louvor e distinção, né, que prova, né, que a poesia dele tem realmente valor, tem qualidade. Por que ele abriria mão da oportunidade de publicar esse volume premiado? Essa é uma questão que fica no ar. Então, vejam, quando foi na cerimônia, né, na tal cerimônia da premiação, né, na sessão solene da academia, para a qual a Lígia provavelmente ganhou um soirée, né? Bem, não sei, parece que o prêmio depois ele teve que cobrar, não sei qual deles, se é do Cruzeiro, a Reca que sabe dessa história, em algum desses prêmios ele teve que depois ir cobrar. Bem, mas ele nesse discurso que ele faz, ele vai dar alguma explicação, né? Ele vai falar, o poeta não cita, canta. Não se traça programas, porque a sua estrada não tem marcos nem destino. Então, veja que é importante, né? A estrada do poeta não tem marcos nem destino. A satisfação proporcionada pela obra de arte, aquele que a revela, é dolorosamente efêmera. Relampeja fugaz nos momentos de febre inspiradora, quando ele tateia formas novas para a exteriorização do seu magma íntimo, do seu mundo interior. Obra escrita, obra já lida, obra repudiada. Trabalhar em colmeias opacas e largar o enxame ao seu destino, mera aventura de brisas e de asas. Tudo isso aqui vem tão somente para exaltar a importância que reconheço ao estímulo que me outorgastes. Grande, inesquecível incentivo. O magma aqui dentro reagiu, tomou vida própria, individualizou-se, libertou-se do meu desamor e se fez criatura autônoma. Com quem talvez eu já não esteja muito de acordo. Então, já na hora de receber o prêmio, ele já... Mas a quem a vossa consagração me força a respeitar. Então, ele recebe muito bem, né, o reconhecimento daquela comissão julgadora e da Academia Brasileira de Letras, mas ele já não se satisfaz com a obra, né, como ele coloca. Eu tirei uns trechinhos aí do discurso dele, né, na cerimônia de entrega do prêmio. Bem, o resultado desse concurso foi anunciado em dezembro de 1936, e essa cerimônia foi em junho, final de junho de 1937. O Guimarães Rosa, na verdade, começou a escrever a primeira versão do que veio a ser Sagarana entre esses dois momentos, no dia 20 de maio de 1937, conforme ele mesmo coloca num texto que era um pós-fácil do livro. Bem, então, ele já está numa outra toada, né? Quando ele vai receber esse prêmio e faz esse discurso. Ele já começou a escrever o que veio a se transformar em Sagarana. Bem, então, em 36 e 37, né, final de junho, ele recebe o prêmio, ele já está escrevendo Sagarana, e ele termina de escrever o Sagarana em dezembro de 37, para inscrever num concurso, o Sagarana. Ele termina de escrever os contos, que chama Contos, o volume, era para chamar Sesão, depois passou a chamar Contos, no final de 37, para inscrever no concurso de contos chamado Concurso Humberto de Campos, que era promovido pela livraria José Olímpio Editora, né? E o prêmio seria a publicação da obra em uma tiragem de 2.000 exemplares, né? Ele foi no último momento, no dia 31 de dezembro, 5 horas da tarde, entregar, né? E esquece de colocar os dados da identificação no envelope lacrado, né? Que foi junto, era um calhamaço de 500 páginas, na última hora ele resolve pôr contos, assina o pseudônimo Viator, só que no envelope da identificação de quem era Viator,
ele esqueceu, né, de colocar os dados. Bem, isso em final de 31 de dezembro de 37, e em 38, então, ele já vai para a Alemanha, em abril de 38, né, que é o seu primeiro posto diplomático no exterior, que ele fica lá até 42. Então, o resultado desse concurso foi divulgado um ano depois que ele foi embora do Brasil, no dia 3 de março de 39. E o júri era composto, então, pelo Prudente de Moraes Neto, o João Peregrino Júnior, Marques Rebelo, Graciliano Ramos e Oswaldo Dias da Costa, né? Então, esses avaliaram os 63 concorrentes, né? Bem, eram 63 inscritos nesse concurso promovido pela José Olímpio, né? E aí, por 3 votos a 2, vence, então, esse Luiz Jardim, com esse livro Maria Perigosa, né? E o volume Contos fica em segundo lugar. Mas foi uma decisão super polêmica, a gente vai ver, eu trouxe uns detalhes da guerra que se instaurou ali entre os integrantes da comissão julgadora, né? O Prudente de Moraes e o Marques Rebelo defendiam o volume Contos, né? Enquanto o Graciliano Ramos e o Dias da Costa votaram no Luiz Jardim. O Peregrino Júnior, então, pede 48 horas para ser o voto de Minerva e acaba também ficando com o Maria Perigosa, do Luiz Jardim, que, inclusive, é um artista gráfico também e que veio a ser o ilustrador de Primeiras Histórias, de Tutameia, né? E é um grande ilustrador também. O Marques Rebelo ficou tão indignado que ele não assinou a ata da comissão, né, da comissão julgadora, e publicou ainda um artigo numa revista, assim, um artigo de protesto. Bom, aí a coisa vai por aí. Mas lá na Alemanha, né, onde estava o nosso Guimarães Rosa, nós temos aqui algumas anotações do Diário de Hamburgo, Diário de Guerra, foram os diários mesmo que ele anotou, né? 30 de maio, quinta-feira, 1940, 12h20. Estou trabalhando, corrigindo o último trecho de Burrinho Pedrez. Mugiram as sirenes, alarme. 16 de novembro de 1940, 00h30, continua feroz o tiroteio, bombas enormes têm explodido aqui perto. E nessa mesma entrada desse dia tem esse texto aqui em alemão, né, que os professores da UFMG que prepararam esse diário de Hamburgo, ou diário de guerra, né, a Eneida Maria de Souza, que morreu recentemente, o Georg Ott e o Reinaldo Marques, prepararam, eles estão prontos, mas não foram publicados, né? Eles traduziram, fizeram a gentileza de traduzir esse texto. Então, o que diz aqui? Saga, uma narrativa oralmente transmitida e fantasiosamente enfeitada, que se distingue do conto de fada pelo fato de os acontecimentos narrados serem ligados a determinados lugares, tempos ou pessoas, dividindo-se de acordo com seu objeto em sagas de deuses, sagas de heróis, epopeia, sagas de santos, lendas, sagas de natureza, sagas de animais, etc. Um grupo de sagas formado em torno de uma determinada personagem ou localidade é chamado ciclo de sagas. Então, essa foi uma anotação que ele fez no Diário de Hamburgo, né? Bom, esses pesquisadores, então, eles afirmam que o Rosa revisou as narrativas do livro Contos, né, enquanto ele serviu como diplomata na Alemanha. Tem essa menção direta, né, ao Burrinho Pedrez, que está ali no slide anterior, e essa anotação sobre o vocábulo saga, né? Esse tipo de narrativa tem origem, a etimologia da palavra é de origem nórdica, remonta à antiga língua escandinava, né? E que vai, então, entrar nesse neologismo que o Rosa cria para o título, né? Que reúne, então, o sentido de saga, narrativa oral baseada em lugar, tempo ou pessoas, né?
com o vocábulo tupi-rana, que significa semelhante, parecido. Vocês vão lembrar que em 2 momentos do corpo de baile, ele usa, né, pelo menos em 2 momentos, ele usa esse sufixo rana, na história de Lélio e Lina, né, quando a sábia, a Rosalina, então, ela vai alertar, advertir o Lélio, né, sobre o amor usando a metáfora. Uma coisa é buriti, outra é buritirana. Então, a buritirana é uma árvore que tem lá no cerrado que imita o buriti, que é semelhante ao buriti, mas não é o buriti. Então, a Rosalina vai falar para o Lélio, uma coisa é buriti, outra é buritirana. Uma coisa é o amor verdadeiro, outra é um amor que não é o verdadeiro, né? Ou então o seu alquiste, né, do Recado do Morro, que ele fala que era um alemão rana, porque ele não era alemão, na verdade, ele era dinamarquês, ele era de origem nórdica, então era um falso alemão. Bem, já lá nos anos 60, na correspondência com a Harriet Dionys, que traduziu o Sagarana para o inglês, ele defendeu que se mantivesse, então, o título original, Sagarana. Ele diz, a palavra Sagarana, por si, tem muita força mágica. Também aqui no Brasil ela era desconhecida e estranha, pois não existia antes que eu a inventasse e usasse. Nem podia ser compreendida. Entretanto, circulou logo, viva e forte. É uma palavra com sorte. Despertará a curiosidade e tentará o leitor por misteriosa e evocativa. Então, o livro acaba mesmo saindo com o título de Sagarana, nos Estados Unidos, né? Então, é interessante ver como ele já... A estreia dele, o título já era um neologismo, né? A gente consegue, então, com essas colocações que eu pus aqui, a gente entende um pouco como se deu esse processo de criação do título, nessa fusão de um escandinavo com o tupi. Bom, mas eu vou, como eu estou falando de uma coisa mais histórica, eu vou retomar a ordem cronológica e voltar para o Brasil em 1941. 1941, portanto, 2 anos depois do resultado, né, do concurso de que Viator participa com o volume Contos. E aí o próprio Graciliano Ramos, né, acabou por tornar pública a sua admiração pela obra que ele preteriu, né, porque eles fizeram várias tentativas infrutíferas de localizar o Viator, inclusive porque o José Olímpio tinha interesse de publicar o livro, né? E o Graciliano, então, faz outras crônicas, além dessa que se chama Conversa de Bastidores, tem crônicas anteriores, né? E ele imaginava que era um autor que ficou chateado, né? Magoado, aquele estreante ressentido, né? Porque sofreu uma injustiça. Ele faz todo um raciocínio assim, né? Ele fala, o contista referido tomou o pinhão na unha, quer dizer, ele não se conformou, né, e se conservou incógnito. Não obstante várias pessoas se terem esforçado por conhecê-lo, até indivíduos que votaram contra ele, que era o próprio Graciliano Ramos. Usou o pseudônimo de Viator, tem jeito de médico, mora ou morou na roça, é o que sabemos. Ignoramos dele a idade, a cor, a índole. Contudo, nesse calhamaço de 500 folhas, lido por meia dúzia de pessoas e logo recolhido avaramente, há coisas ótimas. Se quisermos ser honestos, devemos dizer que há outras muito ruins, e isto nos desconcerta, né? E aí ele... Mas Viator, no final ele termina essa crônica de 41, Mas Viator é uma espécie de tatu. Não seria mal que a revista publicasse algumas linhas em tipo graúdo com este apelo. Gratifica-se a pessoa que trouxer a esta redação o conto Conversa de Bois, visto por 5 ou 6 literatos e desaparecido misteriosamente há 2 anos. O autor, homem esquivo, de hábitos ambulatórios, andou pelo interior do Brasil estudando pacientemente brutos, cristãos e plantas. Faltam outras indicações. Essa crônica foi publicada numa revista que o Gilberto Freire editava, acho que em Recife, que ele queria buscar novos talentos. E aí o Graciliano lembrou do Viator e falou, bom, vamos ver se a gente acha, né,
o Viator, né? E na crônica ele também vai destacar as qualidades, né, da obra. Ele fala o diálogo vivo, a descrição exata, a narrativa segura, conhecimento perfeito do meio, dos assuntos tratados, e ele também já percebe que Viator é um animalista notável, né? Então, isso, a coisa está rolando, então vejam como tem história esse livro. Bem, com o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha, em 1942, o Rosa, então, retorna para o Brasil, tem uma passagem muito rápida e vai para Bogotá, na Colômbia, onde ele assume um novo posto e fica lá por 2 anos, e retorna em 1944. E aí é no final de 1944 que, finalmente, o Graciliano Ramos vai saber quem é Viator, portanto, antes do livro ser publicado. Foram apresentados por um amigo em comum, né? E o Rosa foi que falou que o senhor foi jurado de um concurso que eu participei em 1938. E o Graciliano pergunta, e qual era o seu pseudônimo? Viator. Ele fala, o senhor é o médico mineiro que andei procurando, né? E pergunta, sabe que votei contra o seu livro? E o Rosa fala, sim, mas não demonstra qualquer ressentimento. E então, aqui já na crônica de 1946, quando o livro já estava publicado e o Graciliano está recordando, né, está relatando esses fatos, né? Quando ele diz que falou que sim e que não viu nenhum ressentimento, que ele imaginava que era um estreante ressentido, né? Achando-me diante de uma inteligência livre de mesquinhez, estendi-me sobre os defeitos que guardara na memória. Rosa concordou comigo. Havia suprimido os contos mais fracos e emendar os restantes, vagaroso, alheio, aqui está escrito errado, alheio aos futuros leitores e à crítica. Falei na intenção de José Olímpio, de publicar, né, o livro, mas julgo que o meu novo companheiro já tinha compromisso. Então, de fato, o Rosa, então, depois de proceder a uma minuciosa revisão, né, dos contos, visando a publicação de Sagarana, ele escreveu ao pai, né? Em todo caso, consegui, à custa de horas de sono, do descanso dos domingos e de muito esforço, preparar, ou melhor, reestruturar um livro de contos para o qual achei imediatamente editor. Tenho muita esperança nesse livro, pois já provocou o mais exaltado entusiasmo e sincero da parte de 4 dos maiores escritores e intelectuais brasileiros. Possivelmente ele também estava incluindo nesses 4 o Graciliano Ramos, né, o Marques Rebelo, enfim, que lhe garantem tremendo sucesso. Vamos ver o que dá. O senhor irá gostar e muito, estou seguro, pois nele verá muita coisa do interior, muitas cantigas, como epígrafes, muita coisa, enfim, que lhe dará boas recordações. Então, é uma carta que ele escreve para o pai quando o livro já está sendo impresso, ele vai receber as provas, ele tem esperança ainda de publicar em 1945, o que não acontece, acontece só em 1946, né? E ainda a respeito dessas mudanças que ele faz no original, né? Os 12 contos tinham ainda um pós-fácil no original, que se chamava Porteira de Fim de Estrada. E nesse o Rosa vai detalhar um pouco do processo da escrita e das modificações que ele fez, né? E ele fala assim, nenhum acréscimo, quase que supressões somente, já que neste alto gênero de lavoura mais valem capina e poda do que adubação e enxerto. Então, ele segue bastante o que também concorda, né, com o Graciliano Ramos, e também a visão dele é essa, ele queria mais era cortar. Depois nós estamos com um grupo de Tutameia, a gente vai ver que ele entra numa fúria de edição, né? Mas, enfim, que são os contos reduzidos. Bem, o Sagarana, então, foi lançado em abril de 1946, né, por uma editora pequena chamada Universal, que era propriedade de um amigo do Rosa chamado Caio Pinheiro, um jornalista. Bem, e aí, passados 7 anos daquele episódio polêmico, né, que ocorreu entre os intelectuais que participaram do júri, então ele é lembrado, ele é retomado com ironia e humor,
né, em crônicas também publicadas na imprensa, as versões do Graciliano Ramos e do Marques Rebelo, né? E os dois, é muito engraçado, porque os dois abrem as crônicas relatando assim o desespero de ser jurado de um concurso literário, né? É uma dificuldade, é um negócio chato, né? E o Graciliano chega a afirmar assim que aceitou o encargo ante o sorriso amável e assassino do negociante de papel impresso, porque era o concurso, né, era uma iniciativa da editora José Olímpio. Então, vejam o que ele vai contando. Aborrecendo-me assim, abri um cartapácio de 500 páginas grandes, uma dúzia de contos enormes, assinados por certo viator que ninguém presumia quem fosse. Aquele era trabalho sério em demais. Certamente de um médico mineiro, e lembrava a origem, montanhoso, subia, muito descia, e os pontos elevados eram magníficos, os vales desapontavam. Né, que foi exatamente o que ele argumenta, que o livro era muito desigual. Houve discussão e briga. No dia do julgamento, eliminadas composições menos sólidas, ficamos horas hesitando entre esse volume desigual e outro, Maria Perigosa, que não se elevava nem caía muito. Optei pelo segundo, e, em consequência, Marques Rebelo quis matar-me. Gritou, espumou, fez um número excessivo de piruetas ferozes. Então, isso está no Conversa de Bastidores que a gente compartilhou com vocês. E agora vejam a versão do Marques Rebelo. Né? O juiz, né, está lá, o jurado, né, o juiz irritado com o céu, com os bondes, com o dinheiro escasso, com os homens, com ele próprio, com as obras dos outros, principalmente. Nossa, mãe, quanta dignidade de horas perdidas lendo aquelas bobagens todas. Esse não serve, esse não serve, esse não serve. Era um refrão bem melancólico. Foi então que, de desânimo em desânimo, numa noite de chuva, e o rio começava a roncar, Sagarana, chamava-se então conto, simplesmente, ficou de primeiro da pilha. E foi o deslumbramento, o achado, a coisa rara, o pago bem pago por tanta leitura besta. Vinha até mim a fala de Minas Gerais naquelas páginas compactas, retorcidas, difíceis. Fala, cheiro, paisagem, bichos e gentes das Minas Gerais. Papagaio, isso era uma interjeição que era muito usada, né, antigamente. Papagaio era de assustar o homem. Que força, que riqueza verbal, que conhecimento da terra e do povo, que sabedoria literária, isso e aquilo, é escritor feito. Então, é que a gente entende, né, por que o Marques Rebelo ficou tão indignado com o Graciliano Ramos. Né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Então, essas manifestações que eu coloquei aí, do Marques Rebelo e do Graciliano, são já no período posteriores ao lançamento, em seguida, logo no ano do lançamento, né? Que foi um sucesso. Né? A primeira edição se esgotou assim rapidamente, e 3 meses depois já estava nas livrarias a segunda edição de Sagarana, né? Que era um livro de um estreante, né? Mas esse estreante era o famigerado Viator, né? Ninguém menos que Guimarães Rosa. Então, está aí a capa dessa primeira edição em destaque, né? E de outras aí que se seguiram, né? A partir da terceira edição. Então, ele teve 2 edições para essa editora Universal, e a partir da terceira, apesar de ter sido um sucesso, não sei, cara, acho que não devia ser um bom gestor, porque a editora faliu, né? A partir da terceira, então, passa a ser publicado pela José Olímpio, né? E o Rosa vai fazendo sucessivas revisões no livro até a 6ª edição, que é de 64, que é considerada a definitiva. Né? E em 2005, quando o livro estava prestes a completar 60 anos, circulava a 59ª impressão, foi o que eu achei. Porque agora tem uma moda de, quando muda de editora, pode pôr primeira edição, e aí a gente se perde totalmente. Eu faço meu protesto contra isso, acho um absurdo. Bom, na época do lançamento, o Rosa escreveu para um colega dele da diplomacia: a primeira edição de Sagarana já está completamente esgotada
e estamos preparando a segunda. Tem sido realmente um sucesso, um barulho. Teve sorte o bicho. Então, essa carta de 5 de junho, em abril, né, o livro foi publicado, questão de menos de 2 meses para esgotar um livro, né? Mas a gente já viu que o barulho vinha de antes, né? E o lançamento teve muita repercussão na mídia, movimento à imprensa e tal, né? Aqui vocês estão vendo o Rosa com o João Condé, que era um jornalista. Na verdade, ele era mais do que um jornalista, ele era um colecionador, né, de registros, documentos originais, tudo relacionado à literatura brasileira. Ele formou um acervo vastíssimo. E por mais de 40 anos, ele manteve a coluna Arquivos Implacáveis, né? Era primeiro no suplemento de Letras e Artes do jornal Amanhã, no Rio de Janeiro, e depois na revista O Cruzeiro. E aí o Rosa também foi convocado, né, a dar o seu depoimento sobre Sagarana, né, que foi veiculado na imprensa, nessa coluna Arquivos Implacáveis, mais ou menos junto com a chegada da segunda edição às livrarias, né? E esse registro é um registro muito revelador de como ele compôs o Sagarana, da gênese do Sagarana, né? Ele confessa assim que refletiu muito, né, para conceber esse livro. Então eu trouxe para vocês uns trechos desses arquivos, chamando Arquivos Implacáveis, né? Já pressentira que o livro, não podendo ser de poemas, teria de ser de novelas. Então, a gente já viu que ele está reticente com a forma do poema, né? E, sendo meu, seria uma série de histórias adultas da carochinha, portanto. Né? Então, são as lendas, como ele fala ali naquele verbete da saga, né? E eu tinha de escolher o terreno onde localizar as minhas histórias. O pedaço de Minas que era mais meu foi o que preferi, porque tinha muita saudade de lá, porque conheci um pouco melhor a terra, a gente, bichos, árvores. Bem, deixa eu ver se tem mais. Seguindo aqui, o que, obviamente, fica claro, né, quando a gente vai estudando, que ele preparou o livro para o concurso. Ele sabia do concurso e preparou o livro para o concurso, né? Bem, resumindo, ficou resolvido que o livro se passaria no interior de Minas Gerais e composseia de 12 novelas. O título escolhido era Sezão, mas, para melhor resguardar o anonimato, pespeguei no cartapácio, à última hora, este rótulo simples, Contos. Título provisório a ser substituído por Viator, porque eu ia ter de começar longas viagens logo após. Então, o pseudônimo que ele escolhe tem a ver com a condição dele. Passei horas de dias fechado no quarto, cantando cantigas sertanejas, dialogando com vaqueiros de velha lembrança, revendo paisagens da minha terra e aboiando para um gado imenso. Então, aí ele vai falar um pouco do processo criativo dele, né? Como ele se fechou ali para relembrar tudo que ele tinha, né? na memória. O livro foi escrito quase todo na cama, a lápis, em cadernos de 100 folhas, em 7 meses. 7 meses de exaltação, de deslumbramento. Bem, isso aconteceu, ele no pós-fácil, ele fala mesmo, né, de 20 de maio a 4 de dezembro, né, de 37. Rezei de verdade para que pudesse esquecer-me por completo de que algum dia já tivessem existido septos, limitações, tabiques, preconceitos a respeito de normas, modas, tendências, escolas literárias, doutrinas, conceitos, atualidades e tradições, no tempo e no espaço. Então, a gente já vê que ele mesmo queria se despir, né, de tudo que fosse limitação. Aí experimentei o meu estilo, como é que estaria. Me agradou. De certo que eu amava a língua, apenas não a amo como a mãe severa, mas como a bela amante e companheira, né? Aquela relação que ele sempre fala que tem com a língua, né? E riqueza, ó, riqueza, pelo menos impiedoso horror ao lugar comum.
mas ainda haveria mais, se possível. Sonhar é fácil, João Condé, realizar é que são elas. Além dos estados líquidos e sólidos, por que não tentar trabalhar a língua também em estado gasoso? Então, vejam como ele vai, né, viajando. Depois, o livro repousou durante 7 anos e, em 1945, foi retrabalhado em 5 meses. 5 meses de reflexão e de lucidez. Então, aqui, ele expõe, né, todo o seu processo criativo, né, e alguns pressupostos de toda a sua obra, né, e às quais ele se manteve fiel, né, ao longo da carreira, né? Mas a gente percebe que tudo resultou de um processo muito longo de reflexão, de experimentação, né, que ele foi fazendo desde as primeiras tentativas, né? E isso talvez tenha sido, ou isso foi o motivo que retardou então a sua estreia oficial, né, só aos 37 anos de idade. Mas Sagarana foi muito meditado, né? Foi tudo muito meditado e construído até chegar à forma final, e depois ele continua, né? Vocês veem que ele vai ter o José Olímpio que dá um basta, fala, não, agora as provas são essas, né? E acabou, não vai mexer mais. Então, ele é coerente, né, com aquilo que ele fala, né, no discurso dele, quando ele foi receber o prêmio de poesia, né? Não se traça programas, porque a estrada não tem marcos nem destino, né? E nessas revelações, então, ao João Condé, ele, na verdade, está mostrando um programa, né? Está mostrando os alicerces, aí, as bases da sua obra, da arquitetura dos seus livros, né? Que naquele momento está tomando forma, né? Ele está começando a praticar aquilo, né? Então, em Sagarana, ele põe em movimento a sua máquina literária, né? Ali ele revela o que ele buscava e que ele encontrou, que é a prosa poética, né? Que é super característica do estilo do Rosa, né? Para expressar a sua concepção de mundo, né? Então, a gente vai ter aí forma e conteúdo, como ele foi elaborando tudo isso. Então, ele se negou como poeta, mas ele não negou a poesia, né? Porque ele é um poeta fabulador, ou um fabulador poeta. Eu trouxe aqui um trechinho do diálogo com o Gunther Lorenz, que ele relata, né, um pouquinho desse período que ele escreveu poesia, depois ele acaba indo faz o contos, né, mas concomitante à carreira diplomática, aí ele começa a se dedicar mais à diplomacia e depois ele retoma, né? Assim se passaram quase 10 anos até eu poder me dedicar novamente à literatura. E revisando meus exercícios líricos, não os achei totalmente maus, mas tampouco muito convincentes. Ou seja, aquela produção do Magma, ele não achava mal, não achava ruim, mas também não era tão boa, né? Principalmente descobri que a poesia profissional, tal como se deve manejá-la na elaboração de poemas, pode ser a morte da poesia verdadeira. Por isso retornei à saga, à lenda, ao conto simples, pois quem escreve estes assuntos é a vida e não a lei das regras chamadas poéticas. Então comecei a escrever Sagarana. Nesse meio tempo haviam transcorrido 10 anos, como já lhe disse, e desde então não me interesso pelas minhas poesias e raramente pelas dos outros. Naturalmente, digo isso porque é um dado biográfico, pois não aconteceu que um belo dia eu simplesmente decidisse me tornar escritor. Isso só fazem certos políticos. Não, veio por si mesmo, cresceu em mim o sentimento, a necessidade de escrever, e tempos depois convenci-me de que era possuidor de uma receita para fazer verdadeira poesia. Então, esse é o depoimento que ele dá para o Gunther Lorenz, né, em 65, faltou a data aqui, em 1965. Bom, em 2006, né, foram celebrados 50 anos do Grande Sertão, um monte de coisa ótima aconteceu, né, que é uma obra-prima
mesmo, né? Muitos eventos, muita produção acadêmica, né? Mas eu gostei muito de um ensaio daquela época, inclusive dentro desse universo das coisas publicadas por 60 anos de Grande Sertão, que fala do Sagarana, que é da Ângela Vaz Leão, né? Ela vai defender que tudo isso já estava em Sagarana, né? Estamos falando de Grande Sertão, mas Sagarana é começo disso, né? Sagarana é de fundamental importância para a compreensão do fenômeno da elaboração literária, que não se faz do nada como no mito bíblico da criação do mundo, mas se faz de trabalho persistente à custa de muito emendar e substituir, que é exatamente a atitude do Rosa, né? na produção literária dele. Com efeito, por mais revolucionário que seja o seu romance em matéria de língua e de estilo, pode-se dizer que não há nele uma inovação linguística ou estilística sequer que não se encontre já em germe ou embrião no volume de contos. Então, ela vai... eu acho muito, muito legal, me chamou a atenção, né, essa colocação dela, que eu concordo plenamente, porque em Sagarana está a raiz da literatura do Rosa. Né? É uma chave muito importante para a gente alcançar uma compreensão plena, né? Ou pelo menos ampliada, né? Dessa obra inesgotável do Rosa. Né? Bem, o Rosa, então, mencionou para o João Condé que, na concepção original, o livro seria composto de 12 contos, e ele foi inscrito assim, naquele concurso lá em 1938. Mas, quando ele sai na forma de Sagarana, ele tem só 9 narrativas, né? Que são essas, né? Burrinho Pedreza, A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, Duelo, Minha Gente, São Marcos, Corpo Fechado, Conversa de Bois e A Hora e Vez de Augusto Matraga. Bem, quais seriam esses 3 outros contos? O que foi feito deles, né? Então, aqui eu trouxe para vocês o que ele fala exatamente para o João Condé. Questões de família, história fraca, sincera demais, meio autobiográfica, mal realizada, foi expelida do livro e definitivamente destruída. Realmente essa não se teve mais notícia. Uma história de amor, um belo tema que não consegui desenvolver razoavelmente, teve o mesmo destino da novela anterior. Mas, na verdade, depois ele tem uma história de amor no Corpo de Baile. Né, A Festa de Manuelzão, uma história de amor. E Bicho Mau, não tem parentesco profundo com as 9 histórias de Sagarana, seu sentido é outro, ficou guardada para outro livro de novelas, já concebido em 46, gente, isso aqui foi sair no Estas Histórias, né? E que daqui a alguns anos talvez seja escrito. Né? O Estas Histórias é livro póstumo, mas que ele já estava organizando. Né, e o Ronay foi que terminou a organização. Então, quer dizer, a gente vê que ele suprimiu mesmo no processo de revisão o que o Graciliano fala também na crônica. Né? Bom, e além dos 12 contos, então tinha esse pós-fácil chamado Porteira de Fim de Estrada, né, que eu já comentei, que ele já cita até que o próximo livro será Tutameia, né, quer dizer que já tinha essa concepção do Tutameia, que vai aparecer em 67, lá em 46. Né, ele já tinha vontade de fazer um livro com esse título. Bem, então, nós constatamos, então, que a chegada de Sagarana teve uma repercussão muito intensa, né? No ano seguinte, em 47, ele recebe o prêmio de melhor livro do ano, concedido pela Sociedade Felipe de Oliveira, né? E teve um impacto bem forte, né? No meio artístico, literário, intelectual, etc. Né? De qualquer maneira, a gente precisa lembrar que é muito fácil a gente cair numa armadilha de que o Rosa é um caso excepcional, é um fenômeno isolado, né? Mas ele também é fruto, né, de um contexto histórico, a gente não pode desprezar esse ponto, né? Porque o século XX começa já com muitas transformações na cultura, na literatura, né, brasileira, na arte. Então, você já vem lá desde um Euclides da Cunha, um Lima Barreto, né, Monteiro Lobato, no início do século. Depois você tem a Semana de 22, que foi, queira ou não queira, uma ruptura, né, com os modelos artísticos anteriores, né,
e que também valorizava essa coisa do Brasil, né, de uma busca de uma identidade, de uma busca de conhecimento local, né, de não se ter mais aquela arte importada, feita com base em modelos importados, né? Então, por exemplo, no modernismo começa a literatura em tom coloquial, muito com o Oswald, com o Mário, enfim. Depois você tem o romance de 30, que o Graciliano foi o maior expoente, né, que já é uma vertente mais engajada e muito voltada para o regionalismo, né? E, ao mesmo tempo, uma lírica riquíssima, né, com Drummond, Vinícius, João Cabral, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, enfim, tudo isso, né, é importante da gente ver que o Rosa não despontou, ele é um gênio, mas ele está dentro de um contexto todo, né? E também nesse momento dos anos, do início do século, mas principalmente a partir dos anos 20 e 30, né, os ensaístas, né, os ensaios sobre a formação do Brasil, a reflexão sobre a formação do Brasil, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, enfim. Então, são anos que essas três vertentes, segundo o Alfredo Bose, né, a ficção regionalista, a lírica moderna e o ensaísmo social, elas estão a todo vapor, né? E além dessas correntes principais, corre assim ao lado, meio marginal, o romance introspectivo também com uma Clarice Lispector, né, um Lúcio Cardoso. Então tudo isso é muito rico, é um ambiente cultural e intelectual muito rico, né? E é nesse contexto que surge, então, em 1946, o Sagarana e o Guimarães Rosa, né? Que ele é muito um escritor, tem um estilo muito singular, que não dá muito para enquadrar em nenhuma escola, mas ele não deixa de ser produto também desses movimentos anteriores, né? Não vamos dizer que seja uma coisa de influência, mas é uma conexão natural, né, entre o artista e o seu tempo e o seu espaço. Então, eu acho importante fazer essa ressalva, porque às vezes a gente fica trabalhando com ele muito isoladamente, mas tem todo um contexto. Bem, feita essa ressalva, então, eu trouxe então algumas reações da crítica, e em 1946, e não foram poucas, foram muitas manifestações da crítica diante de Sagarana. Alguns aspectos vão corroborar essas coisas que eu falei antes, né, tocam na questão do regionalismo, enfim, que com Sagarana o regionalismo ganha uma nova dimensão no Brasil. Então, a primeira manifestação elogiosa vem do crítico Álvaro Lins, que na época era o principal, né, era o crítico mais influente, né, que assinava o rodapé, que ele chamava a coluna literária de rodapé, do Correio da Manhã do Rio de Janeiro, e tinha grande penetração nessa época, né? Ele vai dizer do Sagarana: estamos diante de uma vocação de escritor que se experimentou em meditação e aprendizado técnico de uma obra intensamente sentida e longamente trabalhada. De fato, né? A gente viu que tudo isso foi muito elaborado. Mas o valor dessa obra provém principalmente da circunstância de não ter o seu autor ficado prisioneiro do regionalismo. Ele apresenta o mundo regional com um espírito universal de autor que tem a experiência da cultura altamente requintada e intelectualizada, transfigurando o material da memória com as potências criadoras e artísticas da imaginação, trabalhando com um ágil, seguro, elegante e nobre instrumento de estilo. A propósito da estreia do Sr. Guimarães Rosa, o que desejo principalmente anunciar ao público a presença na literatura brasileira de um novo grande livro e saudar no autor de Sagarana o companheiro que entra na vida literária com o valor de um mestre na arte de ficção. Então vejam como que ele é recebido, né? Bem, o Álvaro Lins considerou ele um rapsodo, né, que seriam os aedos, os narradores orais da antiguidade, né, que trazem essa potência, né, da história transmitida oralmente, enfim. Bem, o Rosa, então, concedeu entrevistas, né, ele acompanhava atentamente, né, todas as manifestações da crítica, e numa carta, então, de 25 de setembro de 46, ou seja, poucos meses depois do lançamento do livro, ele afirmou: só Paulo Rona e Antônio Cândido foram os que penetraram nas primeiras camadas da derma. O resto flutuou sem molhar as penas.
né? Então, mesmo com todas essa boa recepção, ou algumas críticas negativas também, ele percebe que o Rona e o Cândido foram os que conseguiram ir um pouco além, né? Então, já caminhando para encerrar essa extensa apresentação, eu trouxe para vocês um trechinho desses dois pensadores que eu admiro demais, né? O Rona e o Cândido, né? O Cândido vai dizer: Sagarana não é um livro regional como os outros, porque não existe região alguma igual à sua, criada livremente pelo autor, com elementos caçados analiticamente e depois sintetizados na ecologia belíssima das suas histórias. Guimarães Rosa como que iluminou, de repente, todo o caminho feito pelos antecessores. O Cândido, nessa época, era um cara muito jovem, né? Ele não era o professor Antônio Cândido que a gente conheceu, né? E conviveu um pouquinho. Sagarana nasceu universal pelo alcance e pela coesão da fatura. A língua parece finalmente ter atingido o ideal da expressão literária regionalista. Densa, vigorosa, foi talhada no veio da linguagem popular e disciplinada dentro das tradições clássicas. Mário de Andrade, se fosse vivo, leria comovido este resultado esplêndido da libertação linguística, para que ele contribuiu com a libertinagem heróica da sua. Então, é nesse sentido que eu acho importante a gente não desprezar o que vem antes do Rosa, ou pensar que ele criou aquilo por si. Né? Eu acho muito bonito quando o Antônio Cândido vai lembrar, nosso Mário de Andrade ficaria emocionado de ler isso, né? O quanto ele conseguiu chegar, talvez, onde o Mário gostaria de ter chegado. Né? E o Cândido vai dizer ainda que Sagarana se caracteriza pela paixão de contar, né? Que vai ao encontro dessa ideia do rapsodo, né? E já nesse texto inaugural de 46, ele vai dizer que A Hora e Vez de Augusto Matraga está entre os 10 ou 12 contos mais perfeitos da língua portuguesa. Ele já inclui esse estreante, esse conto, como sendo um dos 10 ou 12 narrativas da língua portuguesa mais perfeitas. Bom, o próprio Rosa, né, nas Confissões para o Condé, ele fala, né, que o que ele alcançou em Matraga, né, desde o começo do livro, seu estilo era o que eu procurava descobrir. Então, nesse último conto, que nós vamos ler bem mais para frente, mas que ele mesmo diz que ali ele alcançou o que ele buscava, né? Chegou no ponto que ele queria. O Paulo Roma também, ele abre esse ensaio dele também enaltecendo esse regionalismo inventivo do Rosa, né? Tocante, irônico, às vezes ele fala, né? Mas ele era estrangeiro, então ele fala, olha, eu não vou seguir por essa seara, não. Né? Ele vai destacar o caráter universal do escritor e tal, mas ele aponta qualidades literárias, né? Técnicas nessa narrativa. Né? Estas novelas possuem credibilidade logo à primeira vista, mais um sinal por que se reconhece a obra de ficção de real valor. Credibilidade na ficção não envolve a exatidão e a verossimilhança de todos os pormenores, apenas uma certa sugestão que leva o leitor a não preocupar-se em verificar-lhes a consistência, compenetrado por essa verdade condensada que só por acaso a vida alcança. E além de perceber essa riqueza, essa ousadia, né, da expressão verbal do Rosa, né, que ele diz, não apenas coleciona palavras, mas se delicia com elas numa alegria quase sensual, que é o que o Rosa faz e afirma, né, e assume, o Rona vai, então, vaticinar. Vocação épica de excepcional fôlego, o autor dar-nos-á, de certo, algum romance em que seu dote de criar e movimentar personagens e vidas se manifeste ainda mais à vontade. Então, isso é o Rona já em 46. Né?
E aí a gente volta para a crônica do Graciliano Ramos, né, a conversa de bastidores, também de 46, que ele expressa a admiração, sobretudo, pelo conto também A Hora e Vez de Augusto Matraga, que o Antônio Cândido destacou. Né? Ele diz que me faz desejar ver Rosa dedicar-se ao romance, né? Que esse conto, então, o fazia desejar que o Rosa se dedicasse ao romance. E ele vai dizer, certamente ele fará um romance que não lerei, pois se for começado agora, 46, estará pronto em 1956, quando os meus ossos começarem a esfarelar-se. Então, é impressionante, né, de arrepiar essa premonição do Graciliano Ramos, né, que morreu em 20 de março de 1953. Né? Então, realmente, 3 anos antes do romance de 56. Né? Eu vou terminar agora, então, com umas palavras do próprio Rosa, numa carta que ele manda para um amigo, acho que é para o Silveirinha, que era um amigo muito íntimo dele, que ele escrevia muito, e que ele escreve lá, logo depois do lançamento do Sagarana. Eu ando febril, repleto, com 3 livros prontos na cabeça, um enxame de personagens a pedirem pouso no papel. Estou apontando os lápis para começar a tarefa, é coisa dura e já me assusto, antes de pôr o pé no caminho penoso que já conheço. Mas que fazer? Depois de certo ponto, um livro tem de ser escrito, ou fica coagulado na gente como um trombo numa veia, pior que um complexo. Tenho esperança de poder criar coisa nova e diferente, de superar o nosso Sagarana, com histórias e romances mais humanos, mas ao mesmo tempo mais meta-humanos, mais super-humanos, que sei. Então, essa carta aí, que é mais ou menos de 46 ou 47, né? Como previu Graciliano Ramos, ele ficou 10 anos sem publicar, lançou em 56, então, com poucos meses de diferença, 2 obras portentosas, né, que são o ciclo de novelas Corpo de Baile, que tivemos o privilégio de ler recentemente, e o Grande Sertão Veredas, o único romance, né, com o qual, então, veio a consagração definitiva do Rosa. Né? Então, gente, é isso. Eu vou voltar. Me desculpem, porque eu acho que eu acabei me alongando demais. Obrigada. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Muito obrigado.